Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você, sua casa, seu veículo, você internauta, através das ondas do rádio Café FM 98,9, com o programa Cristo no Lar. Nesse dia queremos louvar, agradecer, sempre bendizer o amor de Deus, a graça de Deus, que Ele generosamente distribui para todos nós. E nessa manhã, nesse finalzinho de manhã, quase início de tarde, não é diferente. A ação que Deus sempre tem a nosso favor. E assim nós possamos retribuir com a nossa prática, a nossa vida, nossa entrega, o nosso desejo, a nossa fome do amor de Deus. E assim também, claro, na realização do seu reino. Então, que este final de manhã ajude-nos a todos a tomada de consciência e a tomada de compromisso naquilo que exige de nós anunciar, testemunhar e viver a experiência do reino de Deus. Então, nossa saudação, você de longe, você de perto, você que faz aniversário nesse dia, que o Deus da vida continue abençoando, fortalecendo com as bênçãos e graças necessárias. Muito bem, é assim a palavra de Deus, né? Luz para a nossa vida, tem nos dado sempre o necessário e preciso para bem caminharmos à luz da sua palavra. E nós estamos aqui com o programa Cristo no Lar, já há algum tempo, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, né? Qual a postura diante da palavra, como me aproximar da palavra, como me aprofundar o conhecimento da palavra, os seus livros, as suas comunidades, aonde a palavra de Deus, assim chamadas escolas da palavra de Deus, né? Foram chegando até nós para a nossa compreensão, a escola da Palestina, a escola da Alexandria, e a postura dos cristãos, o que os livros sagrados nos dizem, as considerações sobre esses livros, as melhores Bíblias, né? Estamos refletindo aqui sobre aquelas que trazem o texto, como toda palavra, né? O texto, mas também aquelas que trazem as suas notas que nos ajudam, né? A partir dos estudiosos, falávamos no último programa, a partir dos teólogos, aqueles que se dedicam ao estudo da palavra de Deus. E são traduções importantes, assim chamadas Bíblias católicas, e que nos ajudam a aproximar, a entender, compreender essa Sagrada Escritura. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, chamada assim por ter sido preparada por uma numerosa equipe de biblistas, né, sob a direção da famosa, nós dizíamos isso, né, a Escola Bíblica de Jerusalém. Então apareceu aí primeiramente em francês no ano de 1956, da qual se fez a primeira edição espanhola em 1967. Logo seguiu uma segunda edição espanhola em 75, revista e melhorada. Então é a melhor Bíblia desde o ponto de vista crítico, teológico, acadêmico, com as suas notas explicativas, né? E seu critério influi decididamente em todas as outras edições da Bíblia. Então, meu irmão, é imprescindível para um estudo sério da Bíblia, né? Quer dizer, uma palavra, uma tradução, a Bíblia de Jerusalém, para o aprofundamento, para a compreensão e entendimento, né? Ela é bem profunda, né, naquilo que traz para nós nas suas notas explicativas, a partir de um trabalho sério, não só da pesquisa científica, mas também a partir da experiência da oração. Nós dizíamos isso nos outros programas, né? Entender, compreender a Bíblia é abrir a ação, a moção do Espírito Santo de Deus. E o texto que está ali, então Deus vai falando para cada um de nós. Uma segunda seria a chamada Bíblia Latino-Americana. É conhecido este nome porque já muito popularizada, né, na América Latina, e foi preparado por essa equipe, né, americana, latino-americana, melhor dizendo, de pastoral. Já com 81 edições, né? Então veja que é uma Bíblia também que ajuda muito a entender, a compreender, por exemplo, refletir bem a nossa realidade, né? A problemática sociopolítica e religiosa da América Latina, né? E ajuda nesta compreensão no entendimento. Então é a palavra de Deus encarnada, né? A palavra de Deus encarnada no meio de nós. E segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 15, nos mostra como estudar a palavra de Deus. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes,
sabes de quem aprendestes. E desde a infância conhece a Sagrada Escritura e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura, diz a carta a Timóteo, é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda obra boa. E na carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O Evangelho de João, minhas palavras são espírito e vida. Então veja que a palavra de Deus, que é a palavra sempre que alimenta, né? Palavra que nos dá essa condição, essa capacidade, quando nós aprofundamos, quando nós entramos dentro do espírito de abertura para acolher aquilo que ela nos diz, então ela tem sempre o que nos ensinar. E um ensinamento que vem a partir da mudança, da conversão. Por isso, um outro programa bem atrás, nós dizíamos, né? É importante ler a palavra e ver aquilo que a palavra diz. Sem, por exemplo, fundamentalismo. Outro dia ali, interessante, um conto de uma jovem, né? Um caso criado para a gente simplificar e entender, que tinha lindos olhos e que por tal motivo era admirada e perseguida pelos homens. Nessa história de ciência e de ficção, se dizia que seus olhos, para ela, era ocasião de pecar. E como esta menina lia todos os dias a Bíblia, um dia ela leu esta frase, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29. Se teu olho te faz pecar, arranca-o. Então ela tomou uma fatal determinação. Jogou um ácido em seus olhos para que se queimasse e assim perdeu a vista para sempre. Ora, isso não é senão uma história fictícia, né? Imaginada por um novelista, com o fim de demonstrar o que pode acontecer ao interpretar a Bíblia ao pé da letra e sem consultar ninguém. Por isso a fé, a igreja, nós celebramos e fazemos em comunidade, no meu grupo de reflexão, na celebração da Eucaristia ou na celebração da palavra. Suponhamos que o exemplo seja certo. Se a menina tivesse perguntado, por exemplo, a um sacerdote, a um líder da comunidade, alguém que tem um contato íntimo com a palavra de Deus, este lhe teria dito que esta frase da Bíblia não se deve interpretar assim, mas que se trata de uma figura literária. O que Jesus nos quer dizer aqui é que quando há algo que alguém ama muito, e esse algo é tão precioso, é ocasião de pecar. Deve-se renunciar a isso. Por exemplo, renunciar a uma amizade perigosa, deixar um negócio sujo, deixar a corrupção. Isso mesmo que nos custe muito. É abrir mão, é arrancar nesse sentido, tirar, né? Não mutilar, não está lá, vá se mutilar. Não se está na palavra de Deus. Mas Jesus, em momento nenhum, nos quer dizer que tenhamos que mutilar nosso corpo, que está criado, olha, veja bem, à imagem e semelhança de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, como é diferente interpretar a Bíblia sozinho ou consultando um entendido? Se alguém não sabe e não consulta ninguém, pode enganar-se ao interpretar a palavra de Deus. Isso que não sabe ensinar outro é como um cego que guia outro cego. Os dois vão para o abismo. Também o Evangelho, capítulo 15, Evangelho de Mateus, versículo 14. Então é preciso que, claro, através desse conto dessa menina aqui, né, mas a partir do que é sério, que é a palavra de Deus, é preciso compreender e entender aquilo que a palavra diz. Por isso dizia também em outro momento do programa. A gente não pode falar, colocar, ou ensinar, ou interpretar aquilo que a palavra de Deus não diz. É preciso levar a sério a compreensão, é preciso levar a sério aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. É muito importante ter critérios claros para interpretar bem a Bíblia, a palavra de Deus. Já falamos desses critérios aqui alguns programas atrás. Nesses critérios que ajudam a gente a se abrir, né? Abrir a compreensão ao entendimento. E lembrava isso, dizia, e o critério primeiro é estar aberto à ação do Espírito Santo de Deus, que é o que pode iluminar, pode ajudar na compreensão, no entendimento, para não levar, né, ao pé da letra aquilo que não é para ser levado, porque a palavra é sempre uma oportunidade de correção para nós. Toda escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça.
Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a obra. Acabamos de meditar agora. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 15. Minhas palavras, diz o Evangelho, são espírito e vida. Então essa compreensão, esse entendimento daquilo que a palavra nos quer dizer. Que eu não posso desviar daquilo que a palavra de Deus ensina. Aliás, todo fundamentalismo leva sempre para o erro, para o mal. Nós sabemos, já sentimos isso na pele, na vida, no decorrer da história, quando todo fundamentalista faz a verdade para si. Não é a verdade naquilo que ela é, não é a verdade naquilo que ela comunica, não é a verdade naquilo que ela tem que ser. É a verdade de quem está reafirmando, de quem está dizendo, a partir do fundamentalismo. E aí perde essa beleza, essa grandeza que tem a força do Espírito de Deus de comunicar o que Deus espera, o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus espera que nós façamos uma experiência profunda, íntima e decisiva, por exemplo, de conversão, das práticas daquilo que não vai de encontro ao querer, a compreensão, o desejo de Deus. E a nossa realização, a nossa felicidade, ela está em cumprir a vontade de Deus. É isso que nos dá a realização, isso que nos dá a verdadeira felicidade. E quando não se compreende isso, quando não se entende, começam então os desvios da experiência da fé da comunidade. E aí procuramos aquilo que é material, aquilo que é palpável, aquilo que traz uma ilusão, uma enganação para pensar que é assim que nós devemos ver como comunidade. Olha, vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte, ilumina, corrige, ajuda a gente caminhar mais para Deus. A igreja, que é serva do reino de Deus, nos aponta, nos orienta, nos dirige para que assim possamos. Então é uma questão até meio pessoal de você analisar, pensar, né, por onde anda a sua experiência de fé, por onde anda a sua opção realmente de realizar, de cumprir, fazer cumprir a vontade de Deus. Porque digo, repito e insisto, porque é cumprindo, fazendo a vontade de Deus que nós teremos a verdadeira realização, nossa verdadeira felicidade aqui nesse mundo transitório, nesse mundo passageiro, onde um dia, assim seja, se Deus quiser, todos nós iremos contemplar a face do nosso Deus. Muito bem, palavra viva para nós nesta manhã, que é a palavra de Deus, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós, porém, sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida, que é palavra de exigência, que é palavra de compromisso, que é palavra de conversão. Programa nada fácil para a igreja, né? Continuamente tentada a assumir as mesmas atitudes do mundo, aparentemente mais eficazes, quando se engana e se perde a direção, o rumo que Deus aponta para nós. Porque todas as vezes que ela se revestiu de poderia, afastou-se do espírito de seu fundador e secaram as fontes da sua ação. Então o discípulo de Cristo
é testemunho como mestre de pobreza, simplicidade, humildade, assim como de coragem e clareza de posições em que todas as circunstâncias, pronto a suportar com paciência toda injúria, pronto a denunciar toda injustiça, prudente como as serpentes, simples como as pombas, diz o Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus prepara os seus apóstolos contra as provocações que os aguardam, inclusive da própria comunidade cristã, e exorta a serem perseverantes até o fim, para poderem salvar-se. Que sejam fiéis, que sejam comprometidos, que sejam fortes na perseverança, que não desanimem dos projetos do reino de Deus, que não abram mão daquilo que acredita, e acreditar na ação de Deus. É a certeza de que Jesus os enviou, de que o Pai não os deixará só, antes lhes dará seu Espírito para iluminar e para instruir. Jesus virá no fim confirmar suas palavras e com a glória da ressurreição, mesmo que haja a perseguição. Mas Jesus disse, né? Vocês irão, anunciarão, testemunharão, viverão para o reino, e tudo isso com perseguição. Então que a comunidade, e na comunidade cristã, né, que é o lugar onde manifestamos, buscamos a nossa fé, que a gente de fato vivesse o ensinamento da palavra. Para o ensinamento da palavra, com a perseverança e com a força necessária, para permanecer firme no ensinamento naquilo que Deus diz. Sem abrir mão, sem deixar de anunciar, sem deixar de proclamar a boa nova do reino de Deus. E fazendo isso com perseverança, iluminados pela palavra de Deus. Por isso que vem a força que a palavra de Deus tem. Quando o projeto de vida paroquial, de vida comunitária, de vida pessoal está pautado na palavra de Deus, então a manifestação do reino de Deus, poderíamos assim dizer, ela é mais rápida, mais veloz. E a igreja, como essa anunciadora que deve primeiro testemunhar esse amor de Deus, o reino de Deus, vai assim então comunicando a presença dele no meio de nós. Então que a palavra de Deus tenha a força necessária da mudança, da conversão, em especial para os cristãos, para aqueles e aquelas que querem viver, anunciar e testemunhar a sua fé na vida de fé da comunidade, para serem verdadeiros seguidores e discípulos de Jesus nosso Senhor. Queremos lembrar hoje então, sexta-feira, dia 14, às 19 horas, missa nas comunidades Barro Branco, Mato Grosso, Vargem Alegre. Amanhã, sábado, às 17 horas, missa na comunidade Tabuleiro, 19 horas, comunidade Santa Rosa, 19 horas, Matriz e 19 horas, comunidade São José. E no domingo, comunidade Santa Luzia, como de costume, 8 horas, Santa Margarida, 9h30, 9h30 também na comunidade Matriz, 17 horas, comunidade São João Batista, comunidade Nossa Senhora Aparecida e comunidade Santa Cecília. E 19 horas, comunidade Caiana e Matriz. São as celebrações, né, que estaremos neste final de semana celebrando junto às comunidades. Meu irmão, minha irmã, agradecidos, louvamos, bendizemos ao nosso bom Deus pela vida, por essa oportunidade, desejando a todos um ótimo início de tarde e que nessa tarde possamos continuar anunciando o amor que Deus tem por todos nós, amando uns aos outros como assim nos ensinou, mesmo com todos os desafios e a exigência que isso tem para cada um de nós. Mas que nos leve à prática, nos leve à mudança, nos leve a todos à conversão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom final de semana a todos e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.